Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. Para você que já me acompanha, meu muito obrigado. Peço que continue compartilhando meus vídeos. Para você que está me vendo pela primeira vez, caso queira, vá lá na minha página do YouTube, faça a sua inscrição, ative as notificações, deixe a sua impressão, vai ser um prazer interagir com você. Ou então me acompanhe na página do Facebook Reciclagem Democrática. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E a CPI prossegue nessa novela e na terça-feira tivemos uma convidada, a doutora Nise Yamaguchi, que foi vítima desse tribunal inquisitorial, tratada de forma descortês, deselegante, uma falta de educação, uma grosseria por parte de alguns senadores, uma coisa impressionante, ao ponto de uma senadora da oposição ter que entrar lá no meio da audiência e pedir para que os senadores parassem, censurassem os senadores, porque estava dando na pinta, era uma coisa assim assuntosa, estava causando um mal-estar para quem assistia. E, bom, para mim o ápice da grosseria foi exatamente aquele senador desqualificado, médico medíocre, a Vossa Excelência Otto Alencar, que foi lá aplicar questões de Enem para a doutora Nise, e numa delas ele errou na resposta, na outra ele nem ouviu o que a depoente respondeu. Uma vergonha, um negócio. Olha, sinceramente, aquele termo vergonha alheia eu senti na pele, foi ouvindo essa CPI, essa terça-feira, a inquisição da doutora Nise Yamaguchi. Inclusive o senador Otto Alencar, esse eu nem falo, porque isso daí é uma versão tupiniquim de Dom Corleone, uma coisa horrorosa. Bom, já na quarta-feira o enredo mudou completamente, Os senadores receberam lá a doutora Luana, foram extremamente elegantes, cordatos. O relator, Renan Calheiro, não fez nenhuma pergunta objetiva que ela respondesse sim ou não. Ela, muito pelo contrário, ela pôde desenvolver as suas ideias. Ela, em alguns momentos, eu achei que ela foi muito deselegante com os colegas, fazendo analogias, inclusive, muito pobres, muito ruins ali com relação à terra plana, fazendo uma comparação com tratamento precoce, foi extremamente arrogante, trouxe para si a verdade da ciência e, obviamente, ali ela virou a musa da ciência, foi aplaudida de pé, quase ovacionada pelos senadores presentes. Afinal de contas, o discurso dela encaixava exatamente com o relatório já pronto e que vai ser apresentado. O que eu senti ali foi muita mágoa também, por não ter sido nomeada como secretária nacional de saúde, e ela saiu dessa forma, atirando, e eu creio que coisas da juventude, Enquanto ela deve ter lá seus 30 e poucos anos, a doutora Nise, que tem mais de serviços prestados à nação do que a doutora Luana de idade, foi tratada de uma forma e a doutora Luana de outra. Eu acho, inclusive, que a doutora Luana foi tratada muito bem. Acho que todos que devem ir ali deveriam ser tratados da mesma forma. Mas a gente sabe que não é bem assim que a coisa funciona. Eu, por exemplo, eu teria algumas perguntas para a doutora Luana. Se ela vem acompanhando essa CPI, se ela ouviu o depoimento da doutora Maíra, e se ela não teve a curiosidade, porque a doutora Maíra deixou lá no Senado, deixou 2.000 estudos clínicos com várias metodologias, e que se ela poderia ter lido algum desses estudos, afinal de contas, ela ainda de forma deselegante, falou que os médicos normalmente não sabem muito bem ler estudos científicos. Seria uma grande colaboração se ela tivesse lido algum desses estudos e trazido à luz, mas eu não pude perguntar, eu não estava lá. A outra pergunta que eu faria também é se ela já tem algum estudo publicado em alguma publicação científica dessas que tem por aí, um estudo revisado pelos pares, qualquer estudo científico na área do Covid ou na área da infectologia. Então, gostaria de saber se ela realmente tem essa capacitação, esse background que ela diz ter, aliás, visto pelos colegas também.
mas eu também não pude fazer essa pergunta. Então, bom, eu acho que ao término da sessão ela deveria sim ter aproveitado a ocasião e ter pedido uma ficha de filiação do PSOL, afinal de contas o partido está precisando de musas e essa é a musa ciência que acaba de chegar aí para ocupar o seu lugar. Se ela perdeu essa oportunidade, ainda está em tempo. Ela pode conseguir os corações e os votos desses eleitores. Mas coincidentemente, né, nesse mesmo dia do depoimento da doutora Luana, a Polícia Federal deflagrou uma operação lá em Manaus, né, e busca e apreensão em mais de 30 endereços, inclusive do governador, prendeu o secretário estadual de saúde, e adivinha por quê? Por desvios de verbas do combate ao Covid. Esse governador, Wilson Lima, é aliado político, né, afilhado político do Otto Alencar, que também, né, teve a esposa e irmãos presos, por quê? Por desvios de verba na saúde. Então a gente, dentro desse circo da CPI, e a gente olhando para fora, ao redor do picadeiro, a gente vai aprendendo muita coisa. E eu aprendi, né, nessa ocasião, né, com esses fatos, que o colapso da saúde em Manaus ela é um trabalho que vem sendo desenvolvido há anos, e não é uma coisa de agora. Mas falando de combate à Covid, né, efetivamente, essa semana a Fiocruz começa a produzir o IFA nacional, que é o insumo básico para a produção de vacinas. Então o Brasil entra no grupo seleto de países, é o 5º país que tem a produção interna de vacinas, né, no mundo. E isso vem de um governo negacionista, de um governo incompetente. Então, bom, em menos de um ano nós conseguimos isso, porque o contrato foi assinado com a Oxford em agosto do ano passado, e estamos aí produzindo vacinas que em breve seremos exportadores de vacinas para o resto do mundo. E para encerrar a semana, a gente teve aí as notícias sobre a recuperação econômica no Brasil e as tragédias econômicas em volta, e foi muito engraçado ver os jornalistas, né, da grande mídia tendo que dar a boa notícia com uma cara de choro, né? Então, assim, muito decepcionados em dar boas notícias à população brasileira. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês. Um grande abraço e até a próxima.